Som, 1, 2. Graça e paz, amém? Minha voz ficou bonita hoje, ó. Legal. Parecendo o pastor Adriano. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos em sua casa e podermos estar aprendendo de sua palavra. Somos gratos ao Senhor por isso. Eu havia dito aqui uma vez que tinha uma Bíblia escrita em russo e que no período de perseguição lá na Rússia, eles usavam esconder essa Bíblia dentro, às vezes, do poço, jogava dentro do poço, jogava dentro da panela com água, com arroz, e depois pegava e lavava e voltava a usar novamente. E de repente você pensou assim, o pastor está falando mentira, né? Então eu trouxe para mostrar para vocês que não é mentira, é verdade. Aqui, ó. Tá? Essa Bíblia aqui é em russo, não é a Bíblia completa, tá? É o livro de Salmos, escrito em russo. Hoje não mais, mas antigamente, houve um período que era proibido pregar o evangelho lá na Rússia. E quem fosse pego com a Bíblia em casa era preso, e muitos eram mortos. Então eles fizeram esse material, feito com material, essa Bíblia com material especial, em que ela pode ser colocada dentro de uma panela de arroz, panela de feijão, jogada dentro do poço, que simplesmente depois você pega, seca e ela volta ao normal. Esse copo é pequeno. Consegue para mim alguém um copo maior? Para eu conseguir mergulhar, batizar ela toda aqui dentro do copo. Aqui deu. Empurrei aqui, ela desceu. Tá? É que você está em pé, irmã? Me ajuda, por favor. Pode passar para cada um, para eles poderem pegar e olhar e devolver para o copo. Eu peço que apaguem, por favor, essa luz para mim, para facilitar aqui a visão. Hoje nós estaremos dando encerramento ao nosso estudo. Se eu não me engano, hoje é a 4ª ou 5ª aula, se eu não me engano. Então estaremos encerrando por hoje essa etapa, porque a partir do próximo domingo, nós teremos o outro material, e segundo o pastor Anderson, nós estaremos trabalhando com as revistas, né? E cada um terá a sua própria revista para levar para casa, para estudar, para quando chegarmos aqui, cada um poder falar um pouquinho sobre o assunto estudado durante a semana. Isso é muito bom, é maravilhoso, porque não serei eu que estarei ensinando, eu estarei aprendendo mais com vocês, porque vocês têm um assunto na mão, vocês vão estudar todos os dias em casa, e vão chegar aqui e vão estar dando aula para mim. Isso é muito bom, eu vou estar aprendendo com vocês, isso é maravilhoso. E vou dizer uma coisa para vocês, eu nasci num lar cristão, meu pai e minha mãe eram evangélicos, e desde criança, bem pequena, eu fui ensinado na escola dominical. E eu fazia questão de sempre estar presente, sempre aprendendo. E eu não consegue assim, entrar na minha mente, na minha cabeça, o fato de o crente não gostar de escola dominical. Eu não consigo assim, ligar uma coisa à outra. Crente não gostar de escola dominical. Eu não consigo compreender isso. Para mim é língua estranha. Tá? É língua dos anjos, coisa que eu não conheço. Então, eu digo o seguinte, crente, lugar de crente é na escola dominical. Tá? Lugar de crente é na escola dominical. Falam comigo, vai ficar bonitinho? Lugar de crente? Lugar de crente? Na escola dominical? Na escola dominical? Isso aí. E no futuro vocês terão orgulho de dizer, olha, eu sou aluno na escola dominical. Eu fiz parte de uma igreja em que tinha a escola dominical e eu fui aluno nessa classe, na escola dominical. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Vamos relembrar rapidamente aqui, alunos da escola de Deus. As 5 etapas da escola de Deus, jardim de infância, escola primária, escola secundária e universidade. Tudo isso nós já estudamos, e quando terminamos a faculdade, nós começamos a trilhar caminhos obscuros, que são as estradas perigosas. E eu citei aqui na semana passada 2 fatos importantes. Primeiro, uma vez estávamos a CID descendo a Serra das Araras, no último quilômetro da Serra das Araras, estava assim chovendo, uma chuvinha bem fininha, a pista estava molhada, e o carro que nós estávamos derrapou.
Derrapou, eu perdi a direção e o carro subiu no guarda-reis e ficou assim atravessado no guarda-reis e andou mais ou menos derrapou uns 8 a 10 metros, ou mais, não me lembro direito, sobre o guarda-reis. De um lado era a pista, dentro de uma curva, e lá embaixo uma ribanceira. Deus nos livrou, nos deu um grande livramento de um acidente terrível naquele dia. E eu citei outro fato também, é que em alguns países é frio, onde neva, em alguns meses do ano, existe uma pequena camada de gelo fino sobre as estradas. A pessoa está dirigindo normalmente, daqui a pouco, ele simplesmente derrapa com o carro. Derrapa, perde a direção e há muitos acidentes terríveis por causa disso. Eles chamam de gelo negro, tá? Gelo negro. É algo que você não vê, mas ele está ali. E quando você menos esperar, você pode ser surpreendido por esse gelo na pista. E o assunto que estamos falando hoje é sobre tentação. Nós falamos já sobre o fato da tentação, falamos sobre a fonte da tentação e falamos sobre a força da tentação. E hoje estaremos falando sobre a nossa fortaleza contra a tentação. Eu perguntei semana passada, tentação é pecado ou não é? Não é pecado. Nós entendemos semana passada. Tentação não é pecado. Quando Jesus, em sua oração do Pai Nosso, ele ensinando para os discípulos, tem a frase que fala assim, olha, não nos deixes cair em tentação. Ele não falou, não nos deixes ser tentado. Ele disse, não nos deixes cair em tentação. Por quê? O ser tentado é algo comum, natural, acontece o tempo todo. Mas ele, em sua oração, ele pede, não nos deixes cair nela, na tentação. Então eu citei para os amados, na semana passada, que na nossa lei magna, chamada nossa Constituição, existem alguns remédios, chamados remédios constitucionais, que são habeas corpus, habeas datas, mandato de segurança, mandato de injunção e ação popular. São os remédios que a própria lei, a própria Constituição nos dá para nós usarmos, tomarmos esses remédios segundo as nossas necessidades. Quando nós temos um problema de saúde, nós vamos ao médico e o médico pergunta para você o que você tem. E você fala, eu tenho dor aqui, eu tenho dor lá, acolá. E segundo o seu problema, o médico vai estar dando o remédio para tratar aquele problema. Se você falou que tem problema de dor de cabeça, não adianta o médico dar para você dor para os pés. Vai resolver o teu problema? Não vai resolver. Se você tiver dor de dente, você vai no dentista, ele vai passar um remédio para dor de dente. Você chega na farmácia e pergunta o preço. Você acha caro aquele valor. Então você pede um remédio mais barato. Diz assim, me dá uma dor de cabeça mesmo. O dente está na cabeça, faz parte, de repente resolve. Não vai resolver. Porque você precisa de remédio para dor de dente. Ou seja, os remédios são usados, cada um, segundo a sua necessidade. A dor que você está sentindo naquele momento, naquele instante. E assim são os remédios que nós estaremos falando neste momento. Aqui são os remédios. A nossa fortaleza contra a tentação são os remédios que nós temos para ser usado em determinadas situações em que nós estivermos sofrendo ou passando naquele momento. Primeiro, eu falei sobre isso no ano passado, fugir imediatamente. O que vem a ser isso? A tentação vem, é um fato, nós já falamos sobre isso, é fato, é real, ela acontece em todos os momentos. De repente você está na rede social lá, navegando, só na navegação, né? Vai e volta, e de repente você vê algo que você não deveria ter visto, mas você viu. Você não quis ver aquele algo, mas você viu aquilo. O que você pode fazer? Você pode tentar enfrentar? Não. Você tem que fugir daquela situação.
Há situações em que você pode até enfrentar, mas há situações que você precisa fugir. O remédio certo para cada situação. E nessa situação aqui, o remédio é fuga. Fuga. E nós citamos o exemplo de José, quando estava no Egito. José, quando estava no Egito, o que ele fez? Ele fugiu da mulher de, quem se lembra? Potifar. Por que ele fugiu? Quem poderia me ajudar? Genivaldo. Por que José fugiu da esposa de Potifar? Oi? Para não se deitar com ela, né? Não se deitar com ela. Você disse algo, o irmão disse algo, que é bom até nós tirarmos a dúvida. Adultério é entre pessoas casadas, tá? O adultério seria para a mulher de Potifar, para José não seria adultério, seria fornicação. Então adultério é entre duas pessoas casadas, ou entre uma pessoa casada com uma solteira. Entre duas pessoas solteiras é fornicação. Entre uma pessoa solteira com a casada, da casada para a solteira, adultério. Da solteira para a casada, fornicação. Tá ok, Genivaldo? Beleza? Então, José fugiu. É vergonhoso fugir? Sim ou não? Não, não é vergonhoso. Há situações, eu estava falando até com o Genivaldo no carro um dia dessa semana. Há situações que você é chamado de covarde, você é chamado de medroso, e te chama até de bicha. Você é bicha. Já aconteceu com alguém aqui? Já aconteceu, com certeza. Sabe por quê? É uma maneira de nos afrontar. É uma maneira de fazer com que nós deixamos de ser aquilo que realmente somos. Nós perdamos o nosso caráter. E isso não pode acontecer. Nos chame do que quiserem. Frouxo, medroso, de gay, não tem problema. O importante é a nossa conduta diante de Deus. Isso é que importa. Você perde uma amizade, depois você arruma outra. Mas nunca queira perder a sua amizade com Deus, a sua comunhão com Deus. Isso vale muito mais. Quando José fugiu, ele perdeu o emprego, ele perdeu a casa onde morava, ele perdeu a sua roupa, que estava no seu corpo, mas ele não perdeu a sua dignidade, não perdeu o seu caráter, não perdeu a sua comunhão com Deus. José saiu de uma casa onde tinha do bom e do melhor. Ele era uma pessoa importantíssima ali. Era uma pessoa responsável por toda a casa de Potifar. Ele foi tirado dali e lançado numa prisão, no presídio, numa masmorra. Mas ele não se incomodou com isso. Ele quis se manter o seu caráter firme diante de Deus. A tentação, ela sempre vem, mas nós temos que vencê-la. Vamos ler na palavra de Deus? Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 18. Abram comigo, por favor. Primeiro Coríntios capítulo 6, versículo 18. Quem achar primeiro pode ler. Pode ler o 19 ou 20. Amém. Fugir da prostituição. É fugir mesmo. É fugir, é correr. Correr o máximo que você puder. Porque depois que acontecer, já aconteceu. É uma outra situação. Então, há situações que nós não podemos enfrentar. Nós temos que fugir. E fugir o mais rápido possível. No versículo 19 fala o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus que habita em vós? Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos a Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em vós.
Nós somos um simples vaso, mas o que está dentro de nós é algo muito precioso. É o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Então, amados, vamos cuidar dessa nossa carcaça, desse corpito nosso, desse corpo maravilhoso, porque Deus quer usá-lo. Deus habita nele através da pessoa do Espírito Santo. Então precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele não pertence a nós. Segundo, reconhecer honestamente. Reconhecimento. Eu falei sobre isso semana passada. Quando você chega diante do espelho e olha, você vê a sua imagem diante do espelho. A sua imagem. E você começa a olhar na sua imagem o que está errado para você consertar. Você olha para os seus cabelos, está embolado, está embaraçado, está fora do lugar, você começa a pentear, depois começa a olhar pelos olhos, está sujo, está legal, sobrancelha, aí você passa um curso e passa na sobrancelha para ficar bonitinho, não é isso? Olha para os lábios, eu ia falar beicinho, né? Lábios. Passa um batonzinho, né? As irmãs, os irmãos não usam batom, eu sei disso, tá? Não tenho nada contra, tá, amados? Se quiserem usar, nada contra. Mas geralmente são as irmãs que usam. Você usa, o Isaac? Não, né? Usa não? Hã? Tranquilo? Isaac não usa batom. Ninguém tem dúvida não, né? Ninguém tem dúvida da sua masculinidade, né? Tranquilo? Beleza, né? E você continua observando o seu rosto, está sujo alguma coisa, está tudo legal. Começa a olhar para o seu corpo, se a camisa, a sua blusa está legal, depois a saia, a calça. Ou seja, você se observa. Mas existe algo em nós que também precisa ser visto. Algo que não está exteriormente, visivelmente, aparentemente, mas está por dentro. É algo que às vezes muitos não conseguem ver. Mas eu falei na semana passada, Satanás, ele não tem poder de saber o que pensamos. Graças a Deus, não tem esse poder. Mas ele consegue ver através dos nossos olhos. Quando você começa a olhar para uma coisa, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele começa a olhar com você. Quando você olha, pode ter certeza, Satanás está olhando juntinho com você. Ele começa a ver que você está desejando aquela coisa. E daqui a pouco ele faz o quê? Ele começa a ajudar você a ter aquela coisa. Sabe por quê? Satanás não é tão mal como as pessoas pensam. Não é só tão mal, porque ele é tão mal sim, mas ele também é bonzinho às vezes. E às vezes, ele começa a dar a você aquilo que você tanto deseja. Ah, isso que você quer, né? Beleza, eu vou te ajudar. E começa a dar aquilo que você deseja. E eu citei semana passada a situação de Eva. Ela, quando olhou para aquela fruta, eu não acredito que ela chegou ali na primeira vez, quando foi tentada por aquela serpente, por Satanás. Acredito eu, a Bíblia não fala, que ela olhou a primeira vez, e depois foi e olhou a segunda vez, e depois foi e olhou a terceira vez, e Satanás começou a olhar com ela. Começou a observar que ela estava olhando muito para aquilo, e que ela começou a desejar aquilo. E o que ele fez? Ele deu para ela aquilo que ela tanto queria, tanto desejava. É assim que acontece. Para nós, homens e mulheres casados de mais idade, não é tanto. Mas para os mais jovens, a tentação é muito maior. É muito maior. E sempre é oferecido para você o quê? Algo que você não conhece. Algo que você nunca experimentou. E a palavra é muito simples, experimenta, não faz mal não. Não vai mudar nada, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Experimenta. Não é assim que acontece? Jovens, não é assim que acontece? Os colegas sempre oferecem para você algo que você não conhece, algo diferente. Para você experimentar, só experimenta. Você não precisa nem tomar ou experimentar a segunda vez. Só uma vez. É o que ele quer, que você experimenta uma única vez. E muitas vezes você perde amizades por causa disso.
Sabe por quê? Porque chamam você de cafona. Você é antiquado. Você é das antigas. Ah, o crentinho. Olha a crentinha. Ah, não pode nada, né? Tudo que dá para você não pode. É desse jeito. Vocês pensam que conosco não foi diferente de vocês? É a mesma coisa. Nós pisamos no mesmo chão que vocês pisaram. Nós convivemos com pessoas que tinham a mesma má índole que hoje tem, que estão ao lado de vocês. E sabe como se enfrenta essa situação e vence? É dizendo não. Mas como dizer não? Não. É fácil dizer não? É fácil dizer não? Sim ou não, gente? Hã? Sim ou não? É fácil dizer não? Não é fácil dizer não. Não é fácil dizer não. Não quero me enganar que não é fácil dizer não. Eu fui jovem ontem, um dia desse. Eu sei o que é. Eu sei o que acontece. E muitas vezes a gente é tentado. E não é fácil dizer não. E eu acredito que com o José não foi diferente. Para José chegar e dizer não para aquela mulher, para fugir daquela mulher, não foi fácil para ele. E conosco não é diferente. Então o que acontece? Nós precisamos olhar no espelho e reconhecer em nós o nosso ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco que Satanás pode me tentar e me vencer nesse ponto fraco? Qual é o meu ponto fraco? Todos nós temos um ponto fraco. Então nós precisamos conhecer esse ponto fraco e nos proteger desse ponto fraco. Se o meu ponto fraco é um amigo que sempre me oferece droga, eu tenho que me afastar desse amigo. Esse é o meu ponto fraco. Me afastar desse amigo. Não serve para mim. Não serve para mim. Se meu ponto fraco é a rede social, sai da rede social. Para de navegar. Não vá mais. Porque um momento você vai cair. No momento nós podemos cair. Se seu ponto fraco é o seu namorado, ele não é um servo de Deus, ou sua namorada, exclua ele da sua vida. Fala, sinto muito, gosto muito de você, mas sinto muito, não dá. Não dá. Eu não posso estar em comunhão com Deus namorando contigo. Manda ele embora. Manda ele embora da sua vida. Então, analise a sua vida, vê qual é o seu ponto fraco. E se blinda. Faz uma blindagem. Para que você possa se livrar dessa situação. A tentação vem o tempo todo. Mas nós temos que nos proteger com os remédios. Esses remédios, para nos livrarmos dela. Pensar corretamente. A mente e o coração são os alvos principais dos ataques da tentação. Mente e coração. No Espiritismo, tá, eu nunca fui. O que eu sei é de que eu leio e que eu ouvi pessoas falar. Mas quando eles pegam uma pessoa para prepará-la para um passo a mais, para algo a mais ali no Espiritismo, a irmã, eu sei que ela veio de lá, ela já me falou isso, ela deve saber bem mais que eu a respeito disso. Eles fazem algo chamado fazer a cabeça da pessoa, não é isso, irmã? Fazer a cabeça da pessoa. Mas por que fazer a cabeça? Por que fazer a cabeça? Não poderia fazer os pés? Fazer as mãos? Fazer o pescoço? Mas por que a cabeça? A palavra de Deus fala o seguinte, que um navio, seja ele o tamanho que for, ele é dominado por um pequeno leme. Um dia desse estava passando uma regional, mas o Gerivaldo. Gerivaldo. Eu chamo ele de Zé, de João, de Antônio, menos o nome dele. Estava passando a ponte de Niterói, estavam observando os navios que estavam ancorados ali no porto, já para Réveillon, para o final de ano. E alguns navios do tamanho de um prédio,
6, 8, 10, 12 andares de altura. Mas esse grande navio, ele é guiado por um pequeno leme. A palavra de Deus fala sobre isso. O nosso corpo, alguns pequenos são pequenos como eu, mas tem os grandões, né? Como a missionária Zuleika, né? Como o Luizão não está aqui, né? Tem o Luizão. Oi? Pastor Adriano, que são grandão. Mas não importa o tamanho do corpo, ele é dominado pelo pequeno órgão que é a língua. Diz a palavra de Deus. É assim que acontece. Então, não importa o tamanho. Não importa o tamanho. A mente e o coração são os alvos principais dos ataques da tentação. Por quê? A mente é relacionada aos nossos pensamentos e às nossas ideias, enquanto o coração está ligado aos nossos sentimentos e emoções. Eu creio que se a missionária Zuleika for falar sobre isso, com certeza vai falar muito melhor que eu, porque é a área dela de atuação, não é isso, amada? A área de atuação dela. Mas o que eu quero que os irmãos entendam aqui? Desculpa. Essas duas partes do nosso corpo conseguem dominar todo o nosso corpo. Quando eles fazem lá no Espiritismo, fazem a cabeça da pessoa, Satanás ele sabe que vai ter domínio sobre todo o corpo daquela pessoa. Porque da cabeça parte as nossas ações, todo o comando do corpo. Se eu quiser fazer um movimento diferente do que o meu cérebro manda, não vai acontecer. Ele só vai fazer o que meu cérebro mandar. É a mente que manda, em todo o corpo. Eu não consigo dar um passo para frente ou para trás, ou para o lado, se o comando não partir da minha mente. Da minha mente. Ou seja, quem tem domínio sobre a mente, tem domínio sobre o ser inteiro, sobre todo o corpo. Por isso Satanás faz isso no centro espírita. Quando ele domina a mente da pessoa, ele consegue dominar todo o corpo da pessoa. Existe um cântico que eu ensinava para as crianças, hoje não tem ensinado mais, eu lembrei dele um dia desse. Ele fala assim: o bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Conhece, Silvia? O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. Que quando você tem a Bíblia, a palavra de Deus, na sua mente e em seu coração, vai ser difícil levá-lo para o outro lado. Apesar do que o pastor Adriano falou aqui anteriormente, antes de mim, ele falou que existem outros evangelhos. Existem outros evangelhos. Eu tenho lá em casa, por exemplo, o Evangelho segundo Allan Kardec. Quem aqui conhece? Evangelho segundo Allan Kardec. Então existem outros evangelhos. É a Bíblia do Espiritismo. Existem outros evangelhos. Mas quando você é blindado, a palavra de Deus está em sua mente, em seu coração, você não será levado pelos ventos de doutrinas adversas ou diversas. Por quê? O bom cristão, ele tem a Bíblia na mão, ele tem a Bíblia na mente e tem a Bíblia no coração. O que a palavra de Deus fala a respeito disso? Vamos ler? Vamos ler Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Marcos 7, 21 a 23. Quem achar primeiro que eu pode ler, tá?
tudo isso parte do coração do homem. Tudo isso parte do coração do homem. A palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E quando Jesus, a palavra do próprio Jesus Cristo fala aqui, ele fala aqui que tudo isso, olha, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avarezas, maldades, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Tudo isso sai do coração do homem. Por que Jesus falou isso? Ele chegou num certo local com os seus discípulos, estavam comendo, e aqueles escribas e fariseus observaram que os discípulos de Jesus, juntamente com ele, não lavaram as mãos. Eles tinham o costume de só se alimentarem depois de lavarem as mãos várias vezes. Se não pudesse lavar as mãos, não comiam. Era desse jeito. E eles observaram isso. E questionaram por quê que nós seguimos a tradição e os seus discípulos não seguem a tradição. E Jesus respondeu para eles essas palavras. Antes disso, Jesus falou o seguinte: olha, nada que entra pela boca contamina o homem, mas sim o que sai dela. Porque o que sai parte do coração. Do coração saem todos os desígnios. E ele começa a citar tudo o que pode acontecer. Isso aqui que Jesus está te falando, ele não está falando do mundo lá fora, não. Ele está falando conosco, a igreja de Cristo. Aí você vai dizer assim, mas como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? De um crente... Irmão, desliga esse ventilador para mim, por favor. Está me incomodando aqui, está me atrapalhando. Obrigado. Vamos voltar ao texto de novo. Marcos capítulo 7, versículo 21 a 22. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. E lá no versículo 23 fala o seguinte: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Se a pessoa está lá no mundo, sem Deus, sem salvação, isso aqui vai contaminá-lo? Sim ou não? Um de cada vez? Ninguém? Oi? Já está contaminado. É você pegar uma pessoa contaminada com AIDS, terminal, e pegar a injeção com o vírus da AIDS e aplicar nele. Vai adiantar alguma coisa? Ele já está contaminado. Já está contaminado, condenado à morte. Assim é quem está lá fora. O pastor Adriano citou aqui anteriormente. Quem crê e for batizado será? Mas quem não crê? Já está condenado. Já estão condenados. Então isso aqui para eles não faz diferença. A lascívia, os furtos, a avareza, as maldades, engano, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, não faz diferença para eles. Ou seja, Cristo aqui está falando conosco. Quer falar, pastor Adriano? O senhor fez assim. Ele está falando conosco. Aí você pensa, e pode surgir isso do coração de um servo de Deus? Pode. Não deveria, mas infelizmente pode. Sabe por quê, amados? Eu falei na aula passada sobre os 3 inimigos naturais que nós temos. Quem lembra? Primeiro, a carne, o mundo, Satanás. 3 inimigos naturais. Eu não sei se vai dar tempo de falarmos, aprofundar um pouquinho sobre esses 3 inimigos naturais que temos. Se houver tempo, eu falarei um pouquinho mais, mas não vou prometer. Mas o que acontece? Esses 3 inimigos naturais que temos, que nós convivemos com eles o tempo todo, nós dormimos com um deles, que é a nossa carne, não tem como separar, está ligado a nós, faz com que nós pecamos. Então, quando Cristo fala aqui sobre
esses pecados, ele não está falando com o mundo lá fora. Ele está falando com a igreja, conosco, que nós devemos evitar. Evitar de pensar, evitar de falar, evitar de fazer. Pecamos por pensamentos, obras e atos. Pensamentos, obras e atos. Sabiam que até dormindo nós pecamos? Até dormindo. Nós temos sonhos impuros, até dormindo. Por isso precisamos estar pedindo perdão a Deus o tempo todo. O tempo todo. Porque pecamos o tempo todo. Então, pensar corretamente é um remédio. É um remédio que nos leva a evitar de cairmos na tentação. Salomão, ele falhou nesta área. Salomão, ele falhou. Salomão, ele teve quantas mulheres? Quem se lembra? Hã? Foi o contrário, não? Não, mas se uma mulher o tira do sério, imagine 1000. Olha só que terrível. Salomão era pessoa atormentada. Com certeza atormentado. Se uma mulher pequenininha me tira do sério, imagine 1000 mulheres. Olha só que terrível. Não, é impossível. É impossível, não tem como. Oi? Já pensou 1000 sogras? 1000 sogras, imagina, terrível. O camarada vivia no inferno na terra. Ninguém consegue. E as mulheres de Salomão tiraram ele da graça, da lei, né? Não estava na lei ainda, né? Tiraram ele da lei. Na graça ele estava. E mesmo que ele estivesse na graça, com certeza sairia todos os dias. As mulheres de Salomão tirou ele da lei. O fim da vida de Salomão, a palavra de Deus diz, que ele começou a dar ouvido àquelas mulheres das nações que vieram e que adoravam deuses estranhos. E para cada uma delas, ele começou a construir templos para seus deuses. Olha que terrível. Olha que terrível. E Salomão era sábio. Salomão era sábio. Ele não conseguiu. Só para deixar bem claro, amados, Salomão, ele teve 300 mulheres, 700 concubinas, ou vice-versa, não tenho certeza disso. Mas não tinha relação com todas essas mulheres, não. Não tinha. Algumas dessas mulheres, ele nem teve contato com elas. Por que ele fazia esses casamentos? É um fato histórico rápido, não vou fugir do assunto, não. Só para entendermos. Oi? Não, é porque ele era um rei, e ele não era um rei guerreiro como Davi. Davi conquistou espaços territoriais com guerras. Davi matou muita gente. Por isso que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Salomão foi diferente. O que Davi conseguiu com guerras, Salomão conseguiu na lábia. Ele era pessoa sábia, ele tinha sabedoria e conversava. Ele fazia aliança com outras nações. E para ele dominar outros povos, outras nações, ele fazia aliança com ela. Olha só, você pode continuar aí como rei, eu quero a sua filha para ser uma das minhas concubinas, e você vai me pagar imposto, se você quiser. Se você não quiser, eu vou dominar o seu país. Então você vai me pagar imposto, tanto de prata, tanto de ouro por ano, e a sua filha vai ser uma concubina minha, uma esposa minha. E levava a filha dele para Israel. Era dessa maneira. Então não quer dizer que ele tinha uma escala, né? Ele tinha uma pessoa lá que era o escalante, igual o pastor Adriano, que era escalante, e fazia escala de mulheres. Hoje eu vou dormir com fulana, amanhã com Bertana, né? Não era assim, não. Muitas mulheres que ele teve, ele nem teve contato com elas, nem conheceu. É assim que funcionava. Vamos voltar para a nossa lição. Salomão, ele falhou nessa área, tá? Ele falhou.
Ele foi falho. O apóstolo Paulo alertou os cristãos em Filipos a fim de manterem a mente ocupada com coisas nobres. Isso aqui eu faço questão de ler, é muito importante. Eu não leio todos os textos, tá? Que eu tenho aqui, porque senão nós vamos tomar muito tempo. Tempo grandioso. Mas aqui eu faço questão de ler, tá? É Filipenses 4, versículos 8 e 9. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Filipenses 4, 8 e 9. Quem achar pode ler, tá? Isso é muito bom, né? Muito bom, isso é maravilhoso. Ó, quanto a mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Enquanto que Jesus falou de algo não bom, que poderia partir do coração humano, que nós não podemos pensar, não podemos nos envolver, aqui o apóstolo Paulo, ele cita as coisas boas, que nós precisamos manter a nossa mente ocupada com essas coisas. Coisas boas, coisas amáveis, né? Coisas de boa fama, coisas justas, coisas verdadeiras, coisas puras. Nisso devemos pensar. Pensar corretamente. É um outro remédio que precisamos tomar contra as tentações. Obedecer incondicionalmente. É o número 4. Obediência. Obedecer incondicionalmente. Sabe o que acontece? Há muitas pessoas que não creem totalmente na palavra de Deus. Eu conheci um pastor chamado Suete, tá? Eu não sei o nome todo dele, porque esse é o nome de guerra dele. Ele era um sargento, quando nós servimos junto, e nós chamamos de pastor Suete. E o que acontece? Era uma ótima pessoa, era um grande companheiro de trabalho, tinha as mensagens lindas, mas ele falava o seguinte: eu creio em quase toda a Bíblia. Quando chega em Apocalipse, eu não acredito, porque são muitas coisas fantasiosas para eu acreditar. E agora? E agora? Aí eu pergunto para você: você acredita na Bíblia toda? Sim ou não? Só alguns que acreditam, né? O restante não acreditam, né? Nem todos responderam. Vou repetir a pergunta. Você acredita na Bíblia toda? Sim ou não? Mas se a Bíblia falar que um peixe engoliu Jonas, você acredita? Hã? E se eu falar que é mentira? E aí? Eu estarei errado, amados. Eu estarei errado, porque a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas e depois vomitou. Se falasse que uma sardinha tivesse engolido a Jonas, eu acreditaria do mesmo jeito. E se falasse que o Jonas tivesse engolido um grande peixe, depois vomitado o peixe vivo, eu também teria acreditado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Tem um versículo 2 Timóteo, vamos ler juntos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, se não me engano. Eu não sou bom de citação bíblica como o pastor Adriano. Ele tem tudo guardado de cor, eu não consigo. Um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá.
2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Acompanhem, amados, quero que vocês acompanhem, para vocês verem o que é maravilhoso que a palavra de Deus fala. Isso é muito maravilhoso. Acharam? Tem alguém cochilando aí? Tem não, né? Tem ninguém cochilando, né? Diz o seguinte, olha: toda a escritura é divinamente inspirada. Ponto. Não precisa falar mais nada. Toda escritura é divinamente inspirada. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa. Então eu não posso crer em uma parte da palavra de Deus e não crer em outra. Ou eu creio nela toda ou não creio em nada. Se eu tirar um versículo da palavra de Deus e falar nessa parte aqui, não dá para acreditar, não consigo engolir. É absurdo. Então você está deixando de crer em toda a palavra de Deus. E sabe mais? Você está falando para Deus: olha, Deus, você é mentiroso. Olha o quanto é sério isso. Ou você crê ou não crê. Crê numa parte, não crê noutra parte, não adianta em nada. Você está chamando Deus de mentiroso. Então, se diz que toda a escritura é divinamente inspirada, eu tenho que crer que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso é maravilhoso. Não podemos ter dúvidas disso. Jamais. Todos viram a Bíblia no copo d'água? Todos viram, né? Sabe o que eu trouxe, amados? Primeiro para vocês conhecerem, é uma experiência, a mais para vocês contarem. Nós vimos a data ali, ano 90, né? Ano 90. Um missionário russo, que trabalhava como missionário aqui no Brasil, Ernesto, o nome dele, né? Ernest Kukibia. Ele era russo e trabalhava aqui no Brasil, Ernesto Kukibia. De repente já até ouviram falar dele. Instituto Bereia, quem aqui já ouviu falar? Instituto Bereia. Ninguém nunca ouviu falar? Já ouviu falar? Quem mais ouviu? Já ouviu, né? Ele tinha um programa no rádio chamado E a Bíblia Tem Resposta. Estão lembrados, né? E a Bíblia Tem Resposta. E ele falava da seguinte maneira: a Bíblia tem resposta para tudo. Sempre falava assim: a Bíblia tem resposta para tudo. E sempre a base das mensagens dele, dos estudos dele, era a palavra de Deus. Baseado nisso, a Bíblia tem resposta para tudo. Esse homem já está com o Senhor, já faleceu, foi um dos meus professores na escola bíblica, no seminário. E quando ele foi na nossa igreja, no início, quando conhecemos ele apresentou essa pequena Bíblia. E nós tivemos curiosidade e pedimos para trazer uma para nós. Ele falou: quando eu voltar na Rússia, eu vou trazer para vocês uma Bíblia dessa. E realmente trouxe e me deu essa Bíblia de presente. E já tem, foi ano 90, agora em 2020 vai fazer 30 anos. Né? 30 anos. Engraçado, a Bíblia é da minha idade, né? 30 anos que tem a Bíblia. E presta aqui, Cid. É da minha idade que eu conheço essa Bíblia, gente. Por favor, não confundam. Aí você bate, ó, enxuga. Você pode usar naturalmente, normalmente. Eles usavam esse material lá, essa Bíblia lá, porque lá era proibido pregar a palavra de Deus. Era proibido. Eu conheci um missionário, a nossa igreja de onde eu fui criado, era também uma igreja voltada para missões. E esse missionário, o nome dele é Jacó Esaú. Ele era pequenininho, mais ou menos na minha altura. Ele era carequinha, não tinha um pelo de cabelo no corpo. E ele foi preso durante muitos anos. Se eu não me engano, 3 décadas ele foi preso por causa do evangelho na Rússia. Eles prendiam ele, tinha pena, e depois que ele cumpria a pena, eles soltavam ele. Ele saía a pregar o evangelho novamente. E prendiam, cumpria a pena, e quando saía ele voltava a pregar o evangelho. Ou seja, ele nunca deixou de pregar o evangelho, mesmo
com o risco de ser preso e de ser morto. Ele era muito doente, por causa da doença adquirida na prisão, ele não tinha nenhum pelo no corpo, mas era uma pessoa feliz, feliz. O tempo todo ele falava sorrindo, porque não tinha vergonha de falar da palavra de Deus. Isso era maravilhoso. Já me emocionei, vou voltar para a lição. Obedecer incondicionalmente. Eu falei semana passada aqui sobre a forma em que Satanás, ele se mostra para as pessoas. Às vezes, nós vemos aí no ditado popular, que ele é chifrudo, é rabudo, não sei o... Nada disso. Ele não se mostra dessa maneira. Às vezes, vê através de uma comida gostosa, através de uma menina bonita, através de uma mulher maravilhosa, através de um livro, de uma revista popular, e nós acabamos caindo em tentação. E esse remédio que estamos falando agora, o obedecer incondicionalmente, é dar lugar à palavra de Deus em nossa vida. Nós não podemos esquecer disso. Obedecer à palavra de Deus. Porque se nós obedecermos à palavra de Deus incondicionalmente, será difícil, não será impossível, mas será difícil cairmos em tentação. Vou repetir, tentação não é pecado, mas nenhum de nós estamos livres da tentação. E na semana passada falamos sobre isso. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado. Ele foi tentado por Satanás, mas ele conseguiu ser mais forte que Satanás, conseguiu ser mais forte que a tentação, conseguiu vencê-la, e ele não conheceu pecado, segundo a palavra de Deus. Não conheceu o pecado. E por ele ser santo, não ter conhecido o pecado, ele exige de nós que nós também sejamos santos, vivamos em santidade. O que é santidade? Vou perguntar para o Nel. O que é santidade, Nel? Eu sei que você sabe. E agora? Pede ajuda para alguém, Nel. Isso. Isaac. O que é santidade, Isaac? O que é santidade? Você está citando exemplo, você é um exemplo de santidade, está citando um exemplo de santidade, mas eu quero saber o que é santidade. O que é? Não estou pedindo exemplo de santidade. Isaac, não. Se olhar no celular. Não. Isso é beabá, isso aí a gente já ensina na escola dominical. Aprende na escolinha com as crianças pequenininhas lá, ó. Ah, você pediu ajuda universitária aí, ó. Malandragem ele sabe, tá vendo, irmãos? Malandragem ele sabe. Fala, irmão. Você queria falar? Irmão, lá no fundo. Fala. Queria ouvir mais alguém. Você. É você? É, que tá a canetinha na mão. Você mesmo. O que você entende que seja santidade? Não é a senhora, não, ela aqui, ó. É. A Débora. Tá caneta também, né? Vou fazer a pergunta para você daqui a pouquinho, peraí.
Fala o que você entende, fala o que você entende. Uhum. Fala, irmã. Fala mais alto, fala mais alto. Tá rouca? Fala. Não se misturar, não é isso? Não se misturar. Tá junto, mas não se mistura. Não é melhor assim para entender melhor? Você está junto, porque nós estamos nesse mundo. Estamos no mundo. Mas não podemos fazer parte dele, desse mundo. Então estamos juntos, mas não nos misturamos. Isso é viver uma vida de santidade. Separado. Orar incessantemente é um outro remédio que devemos tomar. Orar incessantemente. Eu creio que todos aqui gostam de orar, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Alguém falou não aí. Mas tem alguns amados, né? Alguns amados, que quando são convidados para a oração, eles não querem ir para a oração. Né, Isaac? Né? Exemplo de santidade. Chama para oração e, pô, chama outro para o meu lugar. Quero não. A oração é um remédio que nós precisamos usar para nos fortalecermos contra as tentações. Duas coisas fazem com que nós tenhamos comunhão com Deus, nos aproximamos dele. Oração e leitura da palavra. Ou ler, ou ouvir. Atenção, atenção. Estão empolgados. Eu vou mandar, daqui a pouco vocês falam, só um minutinho. Dá para vocês falarem. Mas o que é oração? Giovana, pode falar, Giovana. Giovana está doidinha para falar o tempo todo, querendo levantar a mão, querendo falar. Fala, Giovana, o que é oração? Oi? Eu não estou ouvindo. Conversar com Deus. Conversar com Deus. É isso? Não sabe? É ou não é? Você está querendo me confundir. Está querendo me confundir. É oração, é conversar com Deus. É isso? Não é isso. É? Você. eu não tenho certeza do nome dos irmãos direito. É a namorada a Sara. Fala, Sara, o que é oração? Hã? Não, você, o que é oração? O que é oração? Ela falou que é falar com Deus, é conversar com Deus. Você concorda com ela ou discorda? E se eu falar que ela está errada? O que você me diz? Oi? E agora? Ela está errada? Certo ou errado? Tiago? Ela está errada ou está certa, Tiago? Oração é conversar com Deus. O que você acha? Está errado? O que é oração então? Oi? Tem intimidade, mas para ter intimidade tem que conversar. Você imagina você e teu pai em casa. Teu pai chega do trabalho e não fala com você. Você chega em casa e não fala com teu pai. Vão ter intimidade? Agora, se ele chega e fala com você, você chega e fala com ele, vocês estão conversando. Tem intimidade? Então, para ter intimidade tem que conversar. Mas para conversar, ter intimidade, conversar, tem que um falar e o outro também falar. Quando um fala, o outro ouve. Quando o outro fala, o outro ouve. Chama-se diálogo. Diálogo.
Você tem que dialogar com teu pai, você falar, ele ouvir, ele falar, você ouvir, para que haja diálogo entre vocês. Se houver diálogo, tem comunhão. Se não houver diálogo, não tem comunhão, não tem intimidade. Ou seja, quando eu falo com Deus, eu estou conversando com Ele, e quando Ele fala comigo, Ele está conversando comigo. Ele fala comigo através da palavra dEle, e eu falo com Ele através da oração. Então, quando eu oro e leio a palavra, eu tenho diálogo com Deus, eu tenho intimidade, eu tenho comunhão. Certo ou errado? Certo. As gêmeas agora. Vamos em frente. Sexto, confiar totalmente. Eu falei orar incessantemente e confiar totalmente. Ainda sobre oração, orar incessantemente, às vezes nós pensamos assim, mas orar incessantemente é orar o tempo todo? Eu estou o tempo todo de joelho orando? Sim ou não? Hã? Não. Por que, Marcos? Não. Uhum. Quando nós estamos em comunhão com Deus, presta atenção que eu vou perguntar para vocês, hein? Tem gente conversando aí. Quando nós estamos em comunhão com Deus, o simples fato de nós pensarmos, nós já estamos falando com Ele. É o que o Marcos falou. Eu posso falar com Deus sem pensamento. Eu estou lá no busão lá, né, segurando o ônibus em pé, que não tinha lugar para eu sentar. Mas eu preciso falar com Deus. Eu vou estar orando para todo mundo ouvir? Não. Mas eu posso, em pensamento, estar falando com Deus. E Ele vai estar me ouvindo. Então, o orar incessantemente é estar o tempo todo em sintonia com Deus. Em sintonia com o Pai. Isso é orar incessantemente. É o tempo todo estar ligado a Ele. E nunca desligar. Uma ligação que nunca cai a ligação. Vai estar em sintonia completa o tempo todo com o Pai. Confiar totalmente. Não podemos vencer pelas nossas próprias forças, mas podemos contar com o auxílio da Trindade. O que é a Trindade? As gêmeas agora. Você primeiro. O que é a Trindade? Pastor Adriano, o senhor vai ter trabalho, pastor Adriano. Vai ter um trabalhão. Vai ter um trabalhão. Vou citar um exemplo para vocês, olha. Eu tinha uma classe de escola dominical lá em Santa Isabel, na igreja lá. Tinha mais de 50 crianças da minha classe. Mais de 50 crianças. E tinha muita coisa que minhas crianças sabiam, que os adultos na classe de adultos não sabiam, não conheciam. Sabe por quê? Eu era exigente com eles. Eu ensinava e cobrava. E eles aprendiam. Na semana passada, vocês sentiram minha falta aqui à noite? Sim ou não? Eu sou pequenininho, ninguém me viu, né? Ninguém sentiu minha falta. Sabe onde eu estava? Eu estava na consagração de uma ex-aluna minha, a pastora. Consagração à pastora. Qual a idade dela, Cid? Mais ou menos. Repete aí. 28 a 30 anos. Às vezes, os jovens, tá? Porque eles já tinham passado pela minha classe e já eram jovens, não eram mais adolescentes não, nem crianças, eram jovens. Eles ficavam brincando entre eles. Ô tio Aías, quem era o teu melhor aluno na classe? Era eu, não era? Outra falava, não, o melhor aluno era eu. Não tinha melhor aluno. Sabe por quê? Todos eram bons, eram ótimos. Porque eles estudavam a Bíblia. Eles se preocupavam em estudar, em aprender. E perguntinhas simples que estou fazendo para vocês, eles sabiam de cor. Eles sabiam de cor. Então, volto a dizer, por isso a necessidade da escola dominical. Se você não vem para a escola dominical, você não aprende. Aí passa vergonha. Aí vai passar vergonha. Isso aqui que eu estou perguntando é coisa simples. Que na minha turminha de crianças de escola dominical eu ensino para eles. E vocês já deveriam aprender a saber. Trindade.
Oi? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é a pessoa de Deus, mas a Trindade é Deus, mas dividido em 3 pessoas. São 3 deuses? Sim ou não? Sim ou não? E se eu falar que sim, o que vocês me dizem? Hã? Ah, estou começando a gostar de vocês. É um Deus só, não é isso? É um Deus só, dividido em 3 pessoas em suas funções. E cada uma dessas pessoas tem a sua função. A pessoa do Pai tem a sua função, a pessoa do Espírito Santo tem a sua função, e a pessoa do Filho tem a sua função. Certo ou errado? Irmã Grácia, uma das funções do Pai. Não. Quando foi criado todas as coisas, não era a pessoa do Pai, era a Trindade junta. Lá a gente fala assim, façamos. Façamos está no singular ou plural? Pessoal do Enem aí, gente, ô. Façamos é singular ou plural? Plural. Por quê? O Pai não estava sozinho, estava a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Logo, ali não estava a pessoa do Pai somente, estava a Trindade presente. Mais um exemplo, eu quero um exemplo de uma das funções do Pai somente. Você. Sim, eu posso considerar como uma resposta, porque o Pai nos amou a ponto de enviar o seu Filho. Então ele nos amou a ponto de enviar o seu Filho. Uma das funções do Pai é ter enviado o Filho. Fala, irmão. Juiz. Juiz hoje, né? No futuro não será mais. Mas no futuro quem será o juiz? Quem é advogado hoje, não é isso? Vamos lá, mais uma pergunta. Fala, Marcos. Oi? O Pai? O Pai corrige. O Pai corrige. Uma das funções do Espírito Santo. Poxa, eu ia falar o nome da pessoa, eu fui quebrado agora. Consolador. 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 Alain, por que Consolador, Alain? Acertei teu nome agora, viu? Eu estou aprendendo. Escola dominical é para isso, né? Por que Consolador? Isso aí. Oi? Convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus, né? Ele nos prometeu que iria ao Pai e nos enviaria o Consolador, que ficaria conosco até o ano 3000, não é isso? Até quando? Para sempre. Ele é o nosso Consolador para sempre. Uma das funções do Filho. Oi? Quem falou aí? Nos salvar? Oi? Intercessor, né? Morrer por nós. Eu não estou entrando no assunto de doutrina do Espírito Santo. Eu estou só querendo que vocês demonstrem o conhecimento para o que vamos falar agora. Porque esse assunto é profundo. O meu professor, acho que eu comentei isso com o senhor já. O meu professor sobre doutrina do Espírito Santo, que fala sobre esse assunto, ele estudou durante 30 anos para começar a dar aula. Só esse assunto. 30 anos. A apostila dele é dessa idade, assim, olha. É terrível.
Terrível. Era um grande conhecedor do assunto. Vamos lá, amados. Nós precisamos confiar totalmente em Deus, para que através da nossa confiança em Deus, nós possamos nos livrar dos ataques que nos sobrevêm, Satanás, do mundo e da carne, que são as tentações que o tempo todo está sobre cada um de nós. Quando Dalila, ela perseguiu Sansão, houve ali um momento em que Sansão poderia ter visto que a luz acendeu. A luz estava acesa. Quando você está dirigindo, que é motorista aí, você chega perto do sinal, que você vê uma luz laranja. O que você tem que fazer? Tem que acelerar, não? É o sinal de atenção. Por quê? Logo em seguida vem o vermelho para você parar. Muitas vezes a luz laranja acende para nós, que é um sinal de atenção, e acende novamente, acende o vermelho, e o vermelho continua a piscar para nós, e nós continuamos em frente e não paramos. Para Sansão, acendeu o sinal laranja, acendeu o vermelho, e ele continuou em frente, até acontecer o que aconteceu. Sansão, ele não prestou atenção naquilo em que a palavra de Deus havia dito para ele. A palavra de Deus, ela nos molda, nos protege, para que nós não venhamos cair em tentação. Mas infelizmente, o sinal amarelo vem o vermelho, e a gente continua em frente. E sabe o que acontece quando nós avançamos no sinal vermelho? O acidente. Vem o acidente. Acidente pode ser somente no carro, pode ser no nosso corpo, e pode ser no corpo de alguém. Ou seja, o acidente é terrível, causa um grande estrago na nossa vida. Sansão, ele poderia ter evitado tudo isso se ele tivesse pedido auxílio ao pai. Mas ele preferiu seguir por conta própria e acabou caindo em tentação. O Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Quem achar, pode ler. E o tempo está acabando. É se preparar, é estar preparado. O não se embriagar com vinho não quer dizer literalmente o vinho. Há muitas outras coisas na nossa vida que nós podemos nos embriagar. Mas para que isso não aconteça, antes vem o quê? O remédio. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Se você estiver cheio do Espírito, você não se embriagará com vinho. Se você estiver cheio do Espírito, você não se embriagará com as coisas que o mundo vem lhe oferecer. Então é a blindagem que a palavra de Deus nos dá, para que nós não venhamos cair em tentação. E terceiro, para finalizar, nós falamos da pessoa do Pai, falamos do Espírito Santo, agora vamos falar do Filho. Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo.
O Senhor Jesus, Ele não morreu por nós à toa, em vão. Ele morreu por nos amar. Morreu mesmo por nós, mesmo sem nos conhecer. Morreu por nós, porque nós teríamos que morrer, porque nós somos pecadores. Mas Ele morreu em nosso lugar. Ele fez o que nós deveríamos fazer. E sabe o que acontece? Nós precisamos dar valor a isso. Nos moldarmos da pessoa de Cristo, para que não venhamos cair em tentação. Então os remédios, relembrando aqui, a fuga, o reconhecimento, pensamento, obediência, oração e confiança na palavra de Deus, confiança em Deus, confiança na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Amados, são 10h30, não é isso? Meu tempo acabou. Agradeço a vocês muitíssimamente pela sua presença, pela sua atenção, e que o Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, possa estar fazendo com que cada um de vocês possa guardar em seus corações tudo que vocês têm aprendido e vos faça lembrar no momento propício de tudo aquilo que vocês têm aprendido da palavra de Deus na escola dominical. Que o Senhor nos abençoe. Amém e amém. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos estar orando, encerrando essa parte. Peço o pastor Adriano que esteja agradecendo a Deus neste momento. Senhor Deus e Pai, Amém, Senhor. louvamos e agradecemos e bendizemos o teu nome, Sim, Senhor, Senhor. por essa oportunidade que nos concedeste, de poder estarmos na tua casa para apresentarmos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém, Te Senhor. agradecemos, ó Deus, por esse aprendizado lindo da tua palavra. Sim, Pai, Senhor. pedimos a ti que o Senhor nos ajude quando você estiver nos ouvindo, mas que Amém, possamos Senhor. colocar em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado através da vida do teu filho. Pai, Amém, Senhor. assim rogamos a ti, Senhor, porque queremos verdadeiramente, ó Deus, ser obedientes à tua palavra. Por Amém, isso, Senhor. Pai, conceda a cada um, Senhor, esse temor, Senhor, e esse desejo, essa alegria, ó Pai, de poder realmente, Senhor, praticar, ó Deus, e viver aquilo que temos aprendido. Sim, Pai, Senhor. eu deixo sob os teus cuidados a tua igreja, Senhor. Eu deixo sob os teus cuidados, ó Deus, cada pensamento, cada ideal, Senhor, cada propósito que há, Senhor, nos corações de cada um. E Amém, assim, Senhor. ó Deus, o Senhor possa abençoar o nosso dia. Que Deus, ó Deus, proposto também para realizar nesse dia. Amém, Seja Senhor. por cada um. E logo mais, possamos ser despertados por ti, para mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua Sim, casa, Senhor. em louvor e adoração ao Senhor. Amém, Por isso, Senhor. meu Deus, nós oramos, ó Pai, na certeza da bênção e da vitória em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes, amados, pode para o Senhor, para o Pai do céu. Antes, amados, saírem, comunicar que amanhã estaremos trabalhando aqui na obra da igreja. Nós vamos pintando aquele chão ali de entrada, que está bem feio. Está pintando a parede também de frente, está bem feinha também. E vamos estar fazendo uma correção em algum piso que está quebrado. A gente tem preocupado com, principalmente os jovens, às vezes fica descalço aqui dentro para passar o pé numa dessas pedaços de piso aí e cortar o pé. E fazendo outras coisas também aqui. Então, se os amados estiverem disponíveis, quiserem vir nos ajudar, nos auxiliar, 8 horas da manhã estaremos aqui. Precisamos de café e de almoço. Aí eu não sei quem vai organizar, tá? O irmão Genivaldo, o irmão Marcos, eu, o Ricardo e mais a Débora, já voluntária, e mais outros voluntários que eu sei que virão, tá? 8 horas estaremos aqui para estarmos dando arrumada na casa do Senhor para o início de uma nova trajetória na nossa vida, que será o ano 2020. Deus abençoe.